eu estou aqui a ver, o nosso chat tem aqui algumas perguntas, mas podem ir enviando mais, perguntas que considerem pertinentes. Eu vou começar por uma pergunta que nos foi enviada logo no início e no decorrer da apresentação. Eu vou ler a pergunta e diz o participante que não entendeu muito bem no início da apresentação em relação ao fundamento do preço base. Portanto, se há uma isenção do fundamento do preço base. Muito bem, sim, portanto, no caso das medidas especiais de contratação pública, portanto, naqueles âmbitos que discutimos no início, fundos europeus, habitação a custos controlados, tecnologias de informação, reabilitação de imóveis no setor da saúde e setores sociais, e depois aqueles casos de integração das atividades ou das ações no PES ou no PRR. Eu repito o elenco porque é muito importante compreender que é só nesses âmbitos que podemos beneficiar daquelas medidas especiais que há pouco descrevi. Nesse âmbito está dispensada a fundamentação do preço base. E, portanto, enfim, aquilo que era, desde logo, uma razão formal de invalidade do procedimento, se não houvesse fundamentação do preço base, e atenção, porque a fundamentação do preço base, nos termos do artigo 47, deve basear-se ou na consulta preliminar ao mercado, se houver uma, ou em preços de aquisições anteriores, ou então em algum outro critério objetivo que se consiga identificar, e, portanto, é preciso explicar como é que se chegou àquele valor. Nas medidas especiais há uma dispensa dessa fundamentação. Portanto, a resposta, sem prejuízo, como dizia, de ser um tema discutível, a verdade é que é isso que está na Lei 30. Depois a seguir, se calhar por isso é que o nosso participante não percebeu tão bem, porque eu também elaborei um bocadinho sobre porque é que esta disposição é uma disposição sujeita a críticas. Agora, essas críticas que se podem fazer não invalidam que seja esse o regime previsto na Lei 30. Portanto, sendo uma lei da Assembleia da República, tem a sua força, e apesar de não poder contrariar princípios gerais de direito, a verdade é que o legislador dá aqui um sinal de que dispensa essa fundamentação. E durante 10 anos, entre 2008 e 2018, fizeram-se procedimentos em Portugal sem fundamentação do preço base e, portanto, não foram invalidados por causa disso. A partir de 2018 passou a ser obrigatório fundamentá-lo, e se isso não acontecesse, invalidado. Para este regime especial, há uma dispensa dessa fundamentação, assim como há para a decisão de não divisão em lotes. Não sei se esclareci. Aí só o participante é que poderá ir dizendo Claro. alguma coisa. Entretanto, vou aproveitar para ir lendo aqui outra pergunta do chat. Disse aqui uma participante que quando existe a hipótese de contratar com o Estado e o contratado não tiver a sua situação tributária regularizada, não vai receber o pagamento total do contrato ou só 25% é que não recebe? Muito bem. Então, no âmbito das compras, vamos dizer, normais, do Código dos Contratos Públicos, a resposta é que a retenção é de 25%. Isso não muda. Onde muda é nas medidas especiais. Portanto, se adotarmos uma consulta prévia simplificada, concurso público simplificado ou concurso limitado por prévia qualificação simplificado ao abrigo das normas especiais de contratação pública que foram aprovadas pela Lei 30, reparem, não é as alterações ao Código. Volto a insistir na existência de um regime próprio de contratação pública aprovado pela Lei 30 e que só vigora para aqueles âmbitos que falámos no início. E aí, então, nesses âmbitos, as aquisições feitas ao abrigo desses procedimentos especiais, simplificados, em sede de execução contratual, quando houver que fazer pagamentos, se o adjudicatário não tiver a sua situação regularizada, há uma retenção, não de 25%, mas da totalidade do valor em dívida à Segurança Social ou à Administração Tributária. Mas atenção, isto é só, digamos, nos casos em que essas dívidas não superam 25 mil euros, porque quando superam, ele nem sequer é habilitado na fase de habilitação. Portanto, é importante ter presente esta nuance. Esta análise faz-se no momento da habilitação. É nesse momento da relevação dos impedimentos que se vê se o operador tem a sua situação regularizada ou não. Se tiver,
enfim, business as usual. Se não tiver, desde que respeite o limite dos 25 mil euros, então pode ser habilitado e pode-se com ele celebrar o contrato. Nos pagamentos subsequentes, os primeiros, é preciso reter até esse valor. E depois o que sobra é que deixa de estar sujeito aos 25%. No âmbito das aquisições feitas ao abrigo do código, é sempre 25%. Sim. Espero ter esclarecido. Vamos passar aqui a outra pergunta e refere assim: há algum limite temporal para a contratação de bens e serviços a um mesmo operador económico? Sim, eu penso que o nosso participante está a referir-se precisamente ao artigo 113, número 2, que também tem aplicação depois por remissão para lá no âmbito das medidas especiais, e está a referir-se ao marco temporal relevante para se saber se as adjudicações anteriores levam ao impedimento. Isto é, eu tenho adjudicações anteriores, tenho que as somar, e quando o operador económico tenha mais adjudicações do que o limiar do procedimento que está em discussão, seja ajuste direto 20 mil nos bens e serviços, 30 mil nas empreitadas, ou 75 na consulta prévia de bens e serviços, 150 mil nas empreitadas, se ele superar em adjudicações anteriores nesses âmbitos, nesses domínios, eu já não posso convidá-lo. E a pergunta do nosso participante é, ok, mas adjudicações anteriores até quando? Não há aqui um marco temporal? E a resposta é claramente afirmativa. Há um marco temporal afirmado no artigo 113, número 2, e que é o do ano económico em curso e os 2 anos económicos anteriores. Muitas vezes diz-se os últimos 3 anos. Não é bem os últimos 3 anos, ou pelo menos não é certamente os últimos 36 meses. É os meses do ano económico em curso, portanto estamos em setembro, 9 meses, e os 2 anos económicos anteriores, 2020 e 2019. Portanto, adjudicações feitas de 19 para trás já não contam para este cômputo que se tem que fazer das adjudicações anteriores. No caso das medidas especiais, que então têm novos limiares, como referi, no caso da consulta prévia, o limiar passa a ser 214 mil, a novidade é que isto começa do zero. Portanto, se eu amanhã fizer uma consulta prévia simplificada, vou escolher os 5 operadores económicos, vão-me dizer, bom, mas há aqui um que já está tapado. Não, não está, porque ele se calhar está tapado, mas é ao abrigo das aquisições feitas ao abrigo do código. E esta é uma aquisição feita, ou vai ser, ao abrigo das medidas especiais. Portanto, as adjudicações anteriores para efeitos das medidas especiais não vão contar, mas agora começa a contar. Portanto, se há em 2021, é preciso depois, em 2022, se estivermos a fazer uma nova adjudicação e quisermos convidar outra vez este operador económico, também no âmbito das medidas especiais, temos que ver que adjudicações é que já lhe fizemos no âmbito das medidas especiais, no ano económico em curso e nos 2 anteriores, que no caso vai ser só até 2021, porque a norma só entrou em vigor agora. Portanto, mas a resposta é claramente afirmativa. Portanto, há um marco temporal a partir do qual as adjudicações anteriores já não contam, que é depois de calcularmos os 2 anos económicos para trás, além do ano económico em curso. Não sei se ficou claro, espero que sim. Vamos esperar que sim. Eu tenho estado a pôr as perguntas, mas as perguntas que nos têm sido enviadas começam sempre com um agradecimento da apresentação e que esperam conseguir visualizar de novo a gravação, ter um material, apesar disso já ter sido referido, e felicitam sempre com muito apreço o conferencista. Eu não tenho lido, Agradeço-lhe porque já. mantemos anónimo estes participantes, e eu vou passar a ler a outra pergunta. Questiono se devemos comunicar os ajustes diretos simplificados no portal base e se não o fizermos, qual a consequência? Bom, muito bem. Esta é uma pergunta, digamos, não está abrangida pelo âmbito aqui da nossa apresentação, portanto, não é uma matéria da Lei 30, mas é um tema quente, é um tema pertinente e é um tema que, enfim, continua em discussão. A minha resposta é muito simples. O Código dispensa de quaisquer formalidades o ajuste direto simplificado. E, portanto, seja o ajuste direto simplificado do CCP clássico, não é? Os 5 mil para bens e serviços, as empreitadas para 10 mil,
ou o novo regime simplificado ao abrigo das medidas especiais, que vai até 15, mas que não deixa depois de ser um ajuste direto simplificado, que tem que seguir a tramitação do CCP, estão dispensados de publicação. Qual é o problema? É que depois há uma disposição que diz que todos os contratos celebrados ao abrigo do Código, ou todos os contratos públicos celebrados ao abrigo do Código, devem ser objeto de publicação. E depois isto gera aqui uma tensão, mas então afinal não estavam dispensados. Bom, e eu diria, não é obrigatório, e essa disposição deve ser interpretada no sentido em que se aplica apenas àqueles para os quais seja obrigatório publicar, mas, e penso que isto responde à segunda parte da pergunta, de qualquer modo não está prevista nenhuma consequência para a falta de publicação desses. Enquanto que, para a falta de publicação dos contratos celebrados ao abrigo de ajustes diretos não simplificados, no regime geral dos ajustes diretos, ou ao abrigo de consultas prévias, está claramente prevista essa sanção. Eles são ineficazes, não produzem quaisquer efeitos, designadamente para efeitos de pagamentos. No simplificado não está prevista essa consequência e, portanto, havendo dispensa de publicação por um lado e não havendo depois uma culminação para a falta de publicação dos contratos, a minha leitura é que não há nenhuma consequência e, portanto, o conselho que damos, quando nos perguntam, é se quiser publique, é menos um problema, se quiser não publique, não é obrigado a isso, ou pelo menos não está estabelecida uma consequência para a não publicação. Temos aqui uma última pergunta que não é bem uma pergunta, mas que gostaria de ver desenvolvido o conceito de empresa certificada nos concursos, que não conseguiu entender o que era a empresa certificada dos concursos. Empresa certificada, eu espero que o nosso participante se esteja a referir aqui ao plano de prevenção de corrupção. Eu até volto a partilhar o slide, porque foi a única matéria em que eu usei a expressão certificada ou empresa certificada. Portanto, espero que seja neste âmbito. Se não for, peço que recoloque a pergunta para clarificar o âmbito da própria pergunta. Se for, então, realmente foi um tema que eu expus aqui já a grande velocidade, porque estávamos a caminhar para o fim da apresentação e, portanto, aqui reorganizando ideias. Peço desculpa estar a interromper. O participante está a dizer que sim, que foi no âmbito da corrupção que falou sobre esse tema. Da prevenção da corrupção. Muito bem, sim, portanto, reorganizando ideias, vamos lá ver. Qual é o objetivo? Processos de valor ou contratos de valor superior a 750 mil euros. Portanto, só se coloca, e atenção, isto é uma regra transversal, alteração ao CCP, portanto, vai ser relevante quer para os procedimentos do Código normais, quer para os procedimentos das medidas especiais, que obviamente, tirando as especificidades da Lei 30, aplicam o Código, não é? Portanto, o Código continua a aplicar-se aos procedimentos das medidas especiais, exceto naquilo que lhes é especial e próprio previsto na Lei 30. Ora, esta regra, a Lei 30 não a põe como uma regra das medidas especiais, é uma regra, é uma alteração ao CCB, que vai se aplicar a todos eles. Contratos de valor superior a 750 mil, que são aqueles que estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. E então, o que é que nesses casos, digamos, surge? Qual é a novidade? A novidade é que se o co-contratante, portanto, o adjudicatário, futuro co-contratante, for uma grande empresa, e já vamos ver o que é ser uma grande empresa, ou ser uma micro, ou uma pequena, ou uma média, se ele for uma grande empresa, ele está obrigado a ter um plano de prevenção de corrupção. E eu devo pedir esse plano de prevenção de corrupção na fase de habilitação. Eu não vou ao ponto de dizer que é um documento de habilitação. Os documentos de habilitação, tipicamente, ou se referem à titularidade de autorizações legais para exercício da atividade, ou então referem-se, digamos, a requisitos de participação nos procedimentos, como seja a inexistência de dívidas, a inexistência de certos crimes económicos, a inexistência de insolvências, entre outras causas de impedimento. Ora, esta não é uma causa de impedimento. Ter ou não ter um plano de prevenção não é uma condição de acesso. Simplesmente há falta de melhor, digamos, local ou melhor momento, e até para não estar a exigir isto nas propostas, e depois vêm planos e começa-se a discutir se é mesmo um plano, se não é, e já temos litigância por causa dos planos, o legislador arrumou, se quiserem, esta obrigação da apresentação do plano nessa fase e apenas para o vencedor, para o adjudicatário. E então ele está obrigado a entregar.
será, porventura, uma causa de caducidade da adjudicação se não entregar. Eu digo porventura porque não está prevista expressamente essa consequência. Mas tudo isto só se for uma grande empresa. Ora, saber se é ou não é uma grande empresa obedece, eu até vou voltar aqui ao slide anterior, a uma classificação que é da Comissão Europeia, a recomendação número 203, 361 da Comissão que ali está, e que depois tem reflexo num diploma nacional, Decreto-Lei 372 de 2007, e que nos vem dizer que é uma microempresa, aquela que tenha menos de 10 pessoas, menos 10 trabalhadores, e o volume de negócios anual não excede 2 milhões, é uma pequena empresa a que tem menos de 50 e o volume não excede 10, e é uma média empresa, aquela que tem menos de 250 e mais, e o volume de negócios anual não excede 50 milhões. Esta certificação é obtida pelas empresas no site do IAPMEI. Por acaso não pus aqui o link, talvez na versão final, embora eu pense que esta que aqui está hoje já é aquela que podem baixar, mas enfim, também não é difícil, é muito simples encontrar esta ligação em qualquer motor de busca. Podem pedir esta certificação e o IAPMEI tem os dados e emite um certificado. E, portanto, vai ser o caso da maioria amplíssima dos operadores económicos em Portugal. A maioria deles não tem mais de 250 trabalhadores, nem o volume de negócios excede 50 milhões e, portanto, não são grandes empresas. Terão que apresentar este documento na fase de habilitação, demonstrando que são uma micro, uma pequena ou uma média, porque só assim é que estão dispensados da obrigação de apresentar o plano de prevenção. Portanto, o que eu recomendo, nos concursos com valor superior a 750 mil euros, é que logo no programa de procedimento se deixe isto claro, no artigo dos documentos de habilitação, muitas vezes é o parente pobre e que depois tantas discussões gera na fase de habilitação, porque como sabem os concorrentes não desistem, não largam o osso, se me permitem a expressão, e aqui sem qualquer desprimor, porque muitas vezes assessoramos os concorrentes e estamos lá precisamente nesses momentos também a ver se o adjudicatário cumpre as suas obrigações pós-adjudicatórias, e são muitas, mas dizia eu, este artigo, muitas vezes é o parente pobre das peças procedimentais, ninguém lhe liga muito, remete-se ali um bocadinho para o código, não é? Portanto, os documentos do artigo 81, que ainda por cima levou uma grande volta em 2018 e, portanto, agora já há uma portaria, que também é a 372, curiosamente aqui o decreto-lei também é o 372, portanto até facilita aqui a mnemónica, mas dizia eu que esse artigo, que muitas vezes é o parente pobre, deve ser melhor trabalhado pelas entidades adjudicantes. E está aqui um incentivo para isso. Acima de 750 mil, este documento é obrigatório. Portanto, se eu remeto para o código, ninguém fala nisto, chegamos ali à fase de adjudicação, é que ainda por cima depois as grandes empresas, algumas se calhar até vão ter o plano, mas isto não chegou ao provisionamento ou não chegou ao órgão técnico que o tem. E depois temos prazos muito curtos, então se for nas medidas especiais mais ainda, e provavelmente não vem. Portanto, é muito importante dizer, e depois perde-se a melhor proposta, não é? Convém dizer. É muito importante dizer logo nas peças do procedimento que, atenção, valor superior a 750 mil. Portanto, agora cuidado para também não replicar para todos, porque depois estamos a introduzir uma obrigação que também não é devida e depois também não vamos poder exigir o plano de prevenção ou não vamos poder fazer caducar a adjudicação porque ele não foi entregue. Acima de 750 mil, dizer logo nas peças que se for uma grande empresa, na classificação do decreto-lei em questão, vai ter de apresentar e que se não for, vai ter de apresentar a certificação de que não é. Portanto, é um problema do ponto de vista burocrático e da documentação, é mais uma linha que se põe para todos, não se põe apenas para as grandes, porque as outras, mesmo não estando obrigados ao plano, estão obrigados a provar que não são grandes. Penso que esclareci o tema. Eu não vejo aqui mais nenhuma pergunta, não sei se alguém quer avançar com uma última pergunta. Também estamos aqui em cima do nosso horário. Fico muito feliz porque estamos com 110 participantes neste segundo encontro online da Wolters Kluwer. E pode ser que enviem mais tarde as suas perguntas para o Sr. Dr. David Coelho. Ora, assim sendo, creio que vou encerrar
este nosso encontro, porque não há mais perguntas, e eu agradeço muito o sucesso dado a este encontro organizado pela Voltas Clover. Eu lembro que o texto preparado pelo Sr. Dr. David Coelho será enviado por correio eletrónico a todos os participantes. Caso não tenham descarregado a sua apresentação, ele será enviada. Também agradecemos muito que respondessem ao questionário que enviamos também nesse e-mail. E eu não queria deixar de agradecer mais uma vez ao Sr. Dr. David Coelho pela disponibilidade imediata que se uniu a esta iniciativa e pela bondade de dar a conhecer as suas reflexões sobre a contratação pública, porque é um grande contributo para o apuramento da ciência jurídica e da sua aplicação prática, sobretudo, porque todos nós estamos muito interessados na aplicação prática destas questões e da descodificação da linguagem do Código dos Contratos Públicos e desta nova lei. E, por fim, também não queria deixar de dar uma palavra à máquina administrativa da Voltas Clover, sem a qual não poderíamos estar neste encontro. Em especial às minhas colegas Inês e Mari Carmen, a trabalhar desde casa, como todos nós, e ao meu diretor Álvaro Ortiz, diretor para Portugal e a América Latina. Termino ainda esperando que este encontro tenha sido proveitoso para todos e votos de boa saúde para todos os participantes e as vossas famílias, e o meu muito até breve. Muito bem, se me derem 10 segundos, gostaria Claro só que sim. então de reiterar também os agradecimentos à Wolters Kluwer pela oportunidade de partilhar aqui as nossas reflexões sobre este novo regime. Agradecer, sobretudo, aos nossos participantes que estoicamente aguentaram até ao fim tanta matéria e tanta informação, e mais ainda àqueles que participaram com perguntas, e fico à disposição naturalmente de todos para o follow-up. Muito obrigado. When you have to be right. Wolters Kluwer.